Bom, pessoal, nós vamos começar aqui aquele bate-papo a respeito de identificação de IOCs em Keystroke Injection. Mas vamos lá. Então, qual é a ideia inicial aqui? Só para a gente poder, né, conceituar melhor o que nós vamos fazer, quando a gente está falando de Keystroke Injection, nós vamos estar falando aqui de aquele tipo de ataque específico, onde, através de algum dispositivo USB feito especificamente para isso, ou adaptado especificamente para isso, o ofensor, mas no caso da gente, nós vamos dizer o pentester, o que ele vai fazer? Qual é a ideia dele? Ele vai pegar esse dispositivo USB que foi especificamente, né, concebido para isso, vai carregar um script específico que vai descarregar, por sua vez, um payload na máquina. E por que isso funciona? Esse que é o grande problema. Né? Ele funciona porque esse dispositivo, esse payload, esse firmware que é usado, é feito especificamente para enganar o sistema-alvo. Ele entra como se fosse um negócio chamado de HID, ou seja, né, um Human Interface Device, que, por definição, né, é um equipamento, é um dispositivo que o sistema-alvo confia, portanto, ele vai executar o que for mandado. Só para contextualizar, para a gente poder depois entrar logo em seguida no que interessa, nós estamos falando de vários tipos de dispositivos e tudo mais. Eu vou dar exemplo aqui dos mais comuns, que provavelmente vocês já devem ter visto por aí. Quem navega na internet, quem já procurou um pouquinho, já deve ter visto. São essas plaquinhas aqui, muito simples e muito baratas. Eu peguei dois exemplos das mais tradicionais aí. Este aqui da esquerda é um dispositivo um pouquinho mais bem desenhado, um pouquinho mais sofisticado, porque você pode ver que qual é a ideia. Ambos têm microcontroladores. Tá? Geralmente esses microcontroladores são da Atmel, só que este primeiro dispositivo aqui, ele tem também um slot para um cartãozinho micro SD. Então veja, ambos os dispositivos vão conseguir baixar um payload na máquina. Esse payload pode fazer vários tipos de coisa aí, né, sendo os mais comuns. A coleta de informações do próprio usuário, exfiltração, por exemplo, do arquivo SAM, a cópia do arquivo SAM, exfiltração massiva de dados em cima desse cartãozinho microSD e por aí vai. Isso aqui foi detalhado assim de uma forma muito legal o ano passado no BIHAC pela Alexandria. Né? Então eu vou evoluir porque isso daqui já é mais do que conhecido com todos, mas eu queria mostrar um outro tipo de bad USB que já não é tão conhecido assim. Esse daqui é um ataque que realmente a ideia dele é causar dano físico, não sei se vocês já chegaram a ver, mas é bem bacana, tá? Então, qual é a ideia aqui? Veja, um simples, né, entre aspas, pendrive é conectado à máquina, só que veja, naturalmente, esta é só a aparência dele. Vocês vão ver que o funcionamento dele é bem particular, né? Então, veja, quando o pentester lá, ou o ofensor, conecta o dispositivo, veja que imediatamente ele vai, ó, ele está rodando o script, olha lá, ele começa agora a rodar o payload e tudo mais. Eu não sei se o áudio também está sendo é, irradiado, mas o que acontece aqui, ele simplesmente, né, você vê que você tem o Jack in the Box, ele tem aquela musiquinha do realejo no fundo, se tiver sendo passada também a música melhor ainda, mas olha lá, ó, este é o resultado final que você obtém com esse tipo de coisa. Então, veja, esse aqui é um tipo bem específico, não é bem o Stroke Injection, mas é para deixar bem claro, especialmente, né, para o pessoal de Red, que é quem se sai melhor nesses tipos de ataque, que existem alguns que são efetivamente muito perigosos, inclusive tem vários projetos que você pode procurar na internet a respeito de Kill USB, que eles fazem bem esse tipo de coisa. Um outro ataque que esse sim é muito bacana e também, né, vem direto para cima do que a gente quer discutir aqui, é esse cabo
OMG. Eu não sei se é bem isso, mas eu conheci esse cabo na DEFCON do ano passado. Não fui à DEFCON, tá? O pessoal que foi para lá me falou. Isso aqui é uma coisa, é uma sacada de outro mundo aqui, ó. O que parece ser um simples cabo aí usado especialmente pelo pessoal de Mac, né? Para simplesmente você fazer, né, descarregar, sincronizar o arquivo, sincronizar o teu iPhone com o teu iMac e tudo mais. Na verdade, ou simplesmente até carregar, né, o seu iPhone, ele vai bem além disso. Essa interface USB-A aqui, na verdade, tem um transmissor Wi-Fi aqui dentro. Então você veja não só a criatividade, como a engenhosidade desse pessoal. Tem aqui dentro um transmissor Wi-Fi e a hora que você conecta isso ao seu dispositivo, automaticamente ele já vai começar, né, ele já entra no ar, ele já sobe uma rede lá, e o ofensor, o pentester, ele consegue acesso diretamente a essa rede, tranquilamente, por um app que ele instala no dispositivo, no mobile dele, né? Agora, para a gente continuar, eu acho que assim, o ponto, realmente, o que, que é? O grande Rubber Duck, tá? O Rubber Duck também é um tipo de bad USB, na verdade, ele é o mais conhecido, eu diria que até o precursor, só que o que, que muda? A Hak5 é que realmente concebeu e mantém esse dispositivo. Ele é um dispositivo muito completo, existem muitos payloads dele já disponíveis na internet, né, pela própria Hak5, por vários outros. Então veja, o GitHub é muito útil nesse sentido, inclusive porque existem projetos da própria Hak5 lá dentro. Então por que nós estamos falando disso tudo até agora? Porque você veja, a parte do pessoal de Red, a parte do ofensor, né, a parte do pentester está muito bem assistida. Muito bem assistida. São dispositivos simples, com scripts simples, e o grande problema é esse. Tudo que é simples funciona, tá? Tudo que é simples funciona. E ele já se vale da própria confiança que o sistema-alvo tem nele, né, nesse dispositivo, por ser um HID. Quais são os dispositivos HID mais conhecidos aí? Teclados e mouse. E aí o que acontece? Você pode ver que quando você digita um comando, esse comando, tá, vai para o seu host de destino e depois é validado pelo SO. E é justamente aí que a casa cai, né? Esse payload, ele consegue se parecer confiável e já executa logo de cara. Mas, tá, isso aí já foi anteriormente discutido, então qual é o problema maior? O problema maior que a gente vai discutir aqui é justamente como identificar isso aí, né? Como identificar? Para o pessoal de Red, para os pentesters é ótimo. Agora, e para o pessoal de Blue? E para o pessoal de resposta a incidentes? Porque você veja, é complicadíssimo você, né, conseguir analisar isso daí, né, se você não tiver um norte. Então, o que, que é que nós vamos fazer? Qual é o nosso objetivo aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que são os IOCs. Né? A nossa ideia aqui é justamente procurar IOCs, ou seja, indicadores de comprometimento, tá? Que nos ajudem a analisar isso aí tudo, analisar sob a ótica forense e depois passar para o Blue. Então veja, qual é a definição de IOC? Né? O IOC nada mais é do que peças forenses, né? Dados que vão nos ajudar justamente, né, a identificar procedimentos, a identificar tráfego de rede que sejam potencialmente nocivos, que sejam potencialmente maliciosos. Tá? Então, aqui é que realmente começa a nossa parte. Nós vamos buscar esses, né, indicators of compromise. Então, veja, você pesquisando por aí, existem vários trabalhos bastante científicos a respeito, e assim, existe um consenso que, não especificamente em relação ao keystroke injection, mas em relação aos IOCs de uma maneira geral, 15 tópicos foram elencados aí pelos autores como os mais relevantes.
Desses daí, eu destaco agora os que vão interessar mais para a gente. Veja que é tudo muito natural, não precisaria nem ter sido falado por grandes autores e tudo mais. Veja, admita com uma visão forense ampla. Uma das primeiras coisas que a gente vai olhar, veja, existem outras, só reforçando que eu estou filtrando as que mais se alinham, as mais aderentes ao nosso contexto. Uma das coisas mais interessantes que você vai ter aí é, por exemplo, tráfego de rede. Na verdade, um tráfego outbound, um tráfego que sai pela rede, mas que assim, ele é suspeito, né? Poderia ser, por exemplo, né? Por que eu estou falando isso? Uma conexão reversa, um shell reverso, né? Então, conexões outbound, elas precisam ser analisadas com muita atenção ali, justamente porque dentro do contexto da gente pode significar um shell reverso. Bom, segundo ponto, né? Atividades suspeitas a partir de credenciais privilegiadas, né? Isso aqui é sempre muito preocupante. Pô, como é que, assim, algum processo lá que, em princípio, nem deveria, né, estar em execução, está em execução e ainda com credenciais privilegiadas. Veja que até aqui é tudo muito, isso aqui vale para qualquer tipo de análise forense. Dentro do contexto da gente, algumas das mais aderentes seriam, bom, primeiro, né, só esqueci de um aqui, né? Quando você está falando dos endereços IPs, endereços IP, melhor dizendo, que são suspeitos. Naturalmente, na verdade, não é que eu esqueci. Como eu embuti ele já dentro dessa aqui, ó, do tráfego de saída da rede, eu só quero fazer aqui, ó, um adendo, né? Porque senão aí sim eu teria esquecido. Quando a gente está falando de endereços IP, veja, eu preciso ver entrada e saída, mas tranquilo, né? Outra coisa que é muito importante e às vezes é negligenciada. Imagina que você tem um portal web e, sei lá, o seu cliente só presta serviço para gente aqui do Brasil e de repente tem acessos vindo lá, sei lá, do leste europeu. Isso também é bastante curioso, no mínimo, né? Mas veja, esse terceiro tópico aqui eu diria que é mais geral, sim. Mas dando um passinho atrás, retornando, então, dentro do nosso contexto, quais seriam, né, os pontos mais importantes? Bom, dentro de tudo que foi feito, que foi pesquisado, que a gente vê no dia a dia, né, do nosso trabalho, eu sou analista de resposta a incidentes, trabalho como engenheiro de resposta a incidentes, o que a gente vê muito ali? Especificamente no caso do Windows, que desta vez eu resolvi voltar para o Windows, porque naturalmente, né, é o mais visível. Atividades suspeitas dentro do registro, tá, são muito, muito interessantes para a gente. Tá? Ou se não, também, ou se não, não, juntamente com, né, alterações em arquivos de sistema. São indicadores muito robustos que alguma coisa pode ter acontecido. Agora veja, alterações no registro por si só, alterações em arquivos de sistema por si só, não são necessariamente um IOC. Lembre-se que isso daí, que essas alterações têm que ser, no mínimo, suspeitas, tá? Mas veja, se for suspeito, já guarda na manga que esse nós vamos discutir. Segundo ponto, que é bastante interessante para a gente, né? O uso de ferramentas nativas do sistema operacional, mas que são potencialmente, né, danosas, ou que possa potencialmente ser usada, né, uma ferramenta que possa potencialmente ser usada para fins maliciosos. Dando nome aos bois, putz, nós estamos falando basicamente aqui, ó, do PowerShell, tá? E finalmente, quando durante a sua análise você consegue pegar, por exemplo, arquivos desconhecidos, né? Quando eu digo arquivos, eu estou dizendo arquivos assim de uma maneira ampla, né? Lembre-se que o diretório também é um tipo de arquivo. Então, de repente, por exemplo, você acha no seu sistema lá, né, um diretório temp, por exemplo, que não deveria estar ali. Um diretório temporário criado assim
você vai olhar lá, né, os timestamps, você vê que aquele diretório temp ele foi criado muito recentemente, por exemplo. Outra coisa, outras aplicações que são suspeitas. O payload não, o script que eu usei como exemplo aqui, né, para fazer a prova do conceito, foi, tá, é do GitHub também. O que ele faz? Exatamente isso. Ele cria um diretório temporário lá no disco C, tá? Então veja, quando eu falando aqui em unknown files, estou falando de uma maneira bem ampla, tá? Não se esqueça que o diretório também é um tipo de arquivo. Então veja, ele cria um diretório temporário dentro da unidade C. Dentro desse diretório temp, o que ele faz? Ele faz o download do netcat. Então veja, aplicações, em princípios, desconhecidas. O netcat não vem, né, com o teu sistema operacional. E depois também, um dos IOCs mais importantes, né, processos, né, os processos que vão ser gerados por esses aplicativos. Então veja, só para a gente ver isso de uma maneira mais objetiva, a prova de conceito aqui foi feita de uma maneira bem simples. Tá? Eu criei um ambiente com duas VMs. Esse da direita é justamente o listener, né? Ou seja, o cara que vai receber a conexão. Aqui, à direita, desculpa. À esquerda, você tem a máquina Windows, que é o alvo. E veja, eu inseri, né, o meu bad USB ali, que era um DigiSpark, com o script que eu peguei diretamente lá do GitHub, fiz alterações muito pequenas, e veja que ele foi executado e funcionou perfeitamente. Tá? Você pode ver aqui, ó, que justamente, ó, ele, como passou muito rapidamente, né, não dá para assim, ver claramente, mas ele criou um diretório temporário, ele fez o download do netcat, ele executou o netcat e o netcat saiu, né, em busca desse listener. Então, veja que é muito simples e justamente por causa disso é muito complicado para você poder conter, especialmente na hora, né? Mas digamos, né, que você percebeu alguma coisa e assim, só para deixar bem claro, naturalmente, aqui por ser uma prova de conceito, foi feito tudo escancarado, você vê as linhas de comando sendo executadas. Naturalmente, isso aqui, se fosse uma prova de conceito do pentester, ou se fosse um ataque verdadeiro, isso seria tudo muito stealth, né? Muito discreto, não apareceria ali. Veja, depois que eu tirar esse USB de lá, eu tirei, entre aspas, a evidência física. Mas vamos dizer, né, que mesmo assim, se você fosse lembrar, tá, que a perícia forense ela parte de alguns princípios muito básicos, e assim, um dos mais básicos dela, melhor dizendo, da análise forense, recai sobre o princípio da troca de Locke. Tá? Só para você ter uma ideia, esse é um princípio que foi concebido na década de 20, de 1920, de 20 do século passado. E resumidamente, assim de uma maneira muito ampla mesmo, o que quer dizer? Locke disse que o contato, qualquer contato, deixa marcas, tá? Deixa vestígios. Isso quer dizer o quê? Que o ofensor vai deixar no sistema vestígios que ele passou por lá e também vai carregar consigo vestígios, né, do sistema. Então, ele deixa, entre aspas, os vestígios dele do sistema e carrega consigo vestígios do sistema. O que ele carrega não me interessa muito agora. Mas veja, quando você pega e começa a analisar o que ele deixou do sistema, o que ele deixou no sistema, já começa a ser bem mais interessante. Se você pegar, né, e retornar, dar um passinho atrás, lembra, agora há pouco a gente falou o quê? A respeito de uso não autorizado de ferramentas nativas. Eu usei o Procmon aqui, ó, tá? Quando eu fui fazer a POC, eu usei o Procmon e depois, quando eu comecei a filtrar, veja que são intermináveis, né? Os processos em execução ali.
O que acontece? Ele apareceu aqui embaixo, ó, melhor, ele identificou aqui embaixo o PowerShell, né? Que poderia ser justamente esta ferramenta não autorizada. Não autorizada no sentido de por que um usuário final se valeria do PowerShell? E aí você começa a desdobrar as coisas, né? Veja que o PowerShell chamou esse outro processo aqui embaixo, né? Esse com o host. Esse cara aqui, você precisa tomar cuidado com ele no seguinte sentido. Se ele estiver dentro desta pasta aqui, ó, C Windows System 32, a probabilidade dele estar sendo usado para alguma finalidade, vou dizer ilícita, alguma finalidade aí não adequada, é muito pequena. Já se ele não estiver sendo executado a partir dali, se ele estiver sendo executado a partir, por exemplo, de alguma pasta dentro do perfil do usuário, a conversa é outra. Aí sim pode ser que ele esteja, né, tendo algum tipo de. Pode ser alguma indicação aí de algum tipo de problema, né? Bom, o que está acontecendo aqui? Então, só reforçando isso, tá? Aqui no meu caso, ó, você pode ver que o conhost está sendo executado a partir aqui de C Windows. Ele estava dentro do meu System 32, então não estou me preocupando com isso. Lembrando que esse host aqui, na verdade, ele ajuda a fazer o gerenciamento das janelas de console e tudo mais. Só que veja, a partir dele, você vê, você nota, você tem aqui o Netcat em execução. Tá? E veja, esse Netcat está em execução a partir de uma pasta temporária criada naquele momento da análise, tá? Dentro do diretório ctemp. Então, pera lá, ó. Se você for dar um passinho atrás, você está vendo aqui, ó, que são diretórios, né, como a gente falou ali, ó, que em princípios não estariam ali. É uma aplicação que em princípio não deveria estar ali. Então, numa simples linha aqui, você consegue vários IOCs diferentes, como por exemplo, né, a criação desse diretório. Se este não é um arquivo aqui, ó, se este não é um arquivo nativo do Windows, foi feito o download de algum lugar, e isso já remete lá no início, quando a gente falou do tráfego da rede, eu dei foco no outbound, por quê? Porque ele estabeleceu o shell reverso que a gente está falando. Mas veja que lembra quando a gente voltou lá e falou, ó, olha o tráfego como um todo. Se esse cara não é nativo, foi feito o download dele a partir de algum lugar. Então, a análise do tráfego da rede vai ajudar, tá? Vai ajudar muito. Então, só num fragmento bem pequenininho do que a gente estava analisando, veja, você tem aqui, ó, a questão de arquivos, a questão de diretórios, os timestamps deles, você tem o uso de ferramentas que, em princípio, não deveriam estar em execução ali, o PowerShell e o conhost, e, especialmente, o que você tem? O Netcat, né, como a gente viu aqui, e o Netcat sendo executado a partir de um prompt. Então, o que interessa muito para a gente também aqui, ó, além disso tudo, você pode ver que você tem mais um indicador interessante aqui, ó, que é a própria credencial do usuário logado no momento. Então você pode ver que foi feito com uma credencial desprivilegiada, tá? E isso é importante porque você veja, quando é executado com privilégios de usuário, é complicado de você conter, né? Assim, ele pode fazer muita coisa ali, especialmente nos arquivos do próprio usuário, né? Ele pode facilitar a exfiltração. Ele tem acesso amplo aos próprios arquivos. E aqui embaixo eu tenho o PID dele, ou seja, né, o Process ID dele. Então, veja, nesse sentido, o que a gente vai ter aqui? Ó? Se você fizer só um resumo mais executivo disso daí, que apesar de não ser o nosso foco, eu gostaria de deixar aqui que é o seguinte, é muito importante que você sempre faça uma análise completa, muito técnica, mas se reporte sempre de uma forma muito executiva, para que você se faça entender, senão não vai adiantar nada, tá? A análise forense, os grandes frameworks de análise forense já dizem isso. O seu relatório final
tem que ser entendido por todos. Mas vamos continuar. Se você for ver aqui de uma forma muito mais executiva, muito mais simples, o que você tem? O PowerShell iniciando uma sessão, né? Uma sessão com a credencial do usuário, mas não com o conhecimento do usuário. Essa exceção faz o quê? Essa melhor exceção não. Esta sessão, não essa exceção. Ela faz o quê? Ela já chama um processo, né? Esse como host, que por sua vez aciona o Netcat, que por sua vez, né, vai estabelecer, né, esse shell reverso sendo executado em uma linha de comando lá tradicional tal. Então veja, uma das grandes preocupações é essa. Veja, você consegue fazer tudo isso sem escalação de privilégio, tá? Quando eu estou usando a credencial do próprio usuário, o acesso aos dados dele se torna muito perigoso, né? Especialmente, né, o pessoal de ransom sabe muito bem disso daí, né? Então, continuando, o que interessa aqui para a gente? Se você for olhar ainda dentro desse contexto, dentro dos processos, eu tenho aqui mais um IOC muito importante, que é justamente o socket e a conexão que foi estabelecida, né? Onde eu tenho, a partir do host vítima, né, o estabelecimento de uma conexão para um host remoto, dentro da minha rede, mais um host remoto. Então, veja, esta daqui talvez seja uma das informações mais importantes que a gente tenha, porque a gente viu que efetivamente houve estabelecimento de uma conexão para um outro host. Se você parar para pensar, percebe que, neste caso aqui, foi um shell reverso. Mas, isso aqui poderia, por exemplo, né, ser um servidor de comando, um shell reverso para, né, eu poder acessar, emitir comandos e tudo mais. Mas não vai se esquecer que eu acessar e eu emitir comandos e tudo mais pode remeter também a um servidor de C++. Então, eu poderia, por exemplo, né, desta mesma forma, estabelecer um pequeno grupo de zumbis dentro da rede, né, conectando-se a um servidor de C++. Então, veja, o grande problema é que você tem muitas possibilidades. Então, é por isso que a gente está se focando. Eu quero só saber dos IOCs. Tá? Depois, com a sua análise, você vai ver o que aconteceu efetivamente ou não. Até aqui, então, o que a gente teria de concreto? Veja, os processos suspeitos, basicamente, né, originados pelo PowerShell e Netcat, lembrando sempre disso, os IOCs sempre remetem também a processos que sejam suspeitos, arquivos que sejam suspeitos por serem ferramentas nativas potencialmente perigosas ou serem ferramentas que nem, né, fazem parte do SO. Segundo ponto, estabelecimento de uma conexão suspeita. Você veja que a partir do host vítima, né, do host alvo, melhor dizendo, foi originada uma conexão para um segundo host, desta vez dentro da rede local mesmo, dentro da mesma subrede, porque era só uma POC. Né? E veja, essa conexão foi feita com sucesso. Tá? Eu tenho a data e o horário, eu tenho o timestamp deste procedimento, eu tenho a credencial que foi usada, eu tenho a aplicação que foi usada, sempre lembrando-se que ela não é nativa. Então, aqui você tem IOCs, né, bastante sólidos para continuar a sua análise. Agora, veja, esta prova de conceito foi feita dentro de uma VM. Eu quis justamente ver quais são as diferenças entre a VM, tá, e a máquina real e tudo mais. Então, assim, naturalmente, por questão de tempo, a gente não vai poder discutir isso aqui, mas futuramente, isso daí, quem sabe, a ideia é colocar num artigo por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro, a partir do VirtualBox, eu consegui algumas coisas bem interessantes logo de cara, como, por exemplo, a criação de um filtro onde eu tivesse claramente especificado qual é, né, essa USB, qual é essa bad USB.
Para efeitos de funcionamento, para efeitos funcionais da POC, eu não precisei disso aqui não. Mas eu fiz questão de fazer isso aqui justamente para eu ter como fazer a comparação, para eu ter uma rastreabilidade maior. Então, veja, para quem eventualmente, né, quiser fazer assim, o monitoramento de VMs e tudo mais, a criação de filtros pode ser uma boa ideia. Analise dentro do seu contexto, tá? Lembre-se que isso aqui foi só uma POC bem simples. Por que isso aqui foi importante para mim? Ó, porque ele identificou o tipo de USB que estava, de dispositivo USB que estava sendo colocado ali. E veja que logo de cara, ó, ele já aparece aqui, Digistamp. Meu, Digistamp todo mundo sabe que é aquela placazinha que a gente pegou lá no início, feita justamente para você fazer esses trabalhos e tal. O que acontece aqui? Ó? Ele me indica o Vendor ID e o Product ID, que são duas informações muito importantes para quando a gente vai desenvolver a análise disso aqui tudo, tá? E aqui embaixo, ó, tem mais algumas informações adicionais, mas só complementando aquilo. Então veja, a partir do momento, tá, que ele me forneceu isso daqui, Digistamp, não sei o que lá, vamos reforçar, o Digistamp te remeteu aquela placazinha, né, que você tem para fazer a sua POC, fazer o teu trabalho. Eu não sei se é possível ver, mas é esta placazinha aqui, ó, tá? Então veja, em princípio, Ah, ele... Osmani, Oi. desculpa, você mostrou a placa fisicamente? Eu tentei. É porque eu preciso estar com a sua câmera habilitada, por isso que não apareceu para a Ela galera, tá, mas eu viu, posso o habilitar. Everson? Mas tudo bem, não tem problema não. Tá lá no começo da apresentação, tá? São Ah, não, aquelas... beleza, porque a sua câmera não tá aparecendo aqui para mim, não. Ué, e ela tá habilitada, viu? Ué, Bom, estranho. tudo bem, ela tá habilitada. Inclusive, eu tô com ela amarelinha aqui, mas vamos em frente. Não tem problema Ah, não. tá bom, beleza. Tá? Ó, Vamos lá. então, só reforçando esse ponto importante que ele colocou. São aquelas duas placazinhas que a gente colocou ali no início da apresentação, tá? São aquelas lá. Então, veja, esse Digistamp, a hora que você vai procurar ele, existe um site especializado chamado Device Hunt. Nesse site você consegue justamente, né, apurar quem é o vendor, qual é o device ID, não só de dispositivos USB, como de PCI também, mas veja como é interessante. Aquela plaquinha que foi colocado lá nos primeiros slides lá, que você vê claramente que ela, né, poderia aparecer, que ela simularia um pendrive, veja que aqui, ó, ela aparece como um keyboard. Ou seja, você vê como esse dispositivo pode ser usado de uma forma maliciosa. Ele enganou o sistema reconheceu ele como um teclado e, portanto, se ele foi reconhecido como um teclado, o sistema acreditou, ele executa tudo que o teclado manda. A gente está abaixo, né, daquele nível da validação do software. Nós estamos aqui em hardware, por isso que ele faz isso. Né? Então, esse foi um ponto bastante importante. Este é um site bem interessante para quem gosta disso daí, esse Device Hunt. E aí o que acontece? Agora que eu consegui ver que realmente, né, me venderam gato por lebre, me colocaram um dispositivo parecido com um pendrive, mas que se passa por um teclado, agora eu sei com mais certeza ainda que as coisas, né, podem ter um rumo diferente do que eu esperava. Então, veja, seu usuário, putz, nunca vai imaginar uma coisa dessa, né? E aí o que acontece? Outra fonte muito importante, tá? O event log, tá? Os logs de evento, de eventos lá do Windows. Isso aqui é uma fonte muito importante para você, né, pesquisar. Pô, mas ó, ela acaba remetendo de novo ao registro, às chaves do registro. Exatamente. Tá? Uma das bases da forense é você nunca acreditar em uma única fonte de evidências, uma única fonte de indícios. Tá? Se você tem uma única fonte, né,
eu vou usar o termo evidências, né, só para facilitar, embora não seja tecnicamente o mais indicado. Vamos dizer aqui, ó, se eu acreditar sempre em uma única fonte de evidência, sempre na primeira coisa que me aparecer, como é que eu posso ter certeza que isto que está aqui, ó, é o que realmente aconteceu e não o que o ofensor quer que eu enxergue? Tá? Então você vê que até aqui nessa parada existe, né, a nossa versão das fake news. Tá? Muito cuidado com isso. Você nunca pode acreditar em informações, em indícios, tá? Vindo de uma única fonte. Você tem que cruzar isso. Naturalmente, a teoria é muito mais fácil do que a prática, né? Nem sempre você, né, eventualmente vai ter mais de uma fonte de informação, ou pelo menos nem sempre o esforço para acessar essa segunda fonte de informação pode justificar, mas o princípio é este. Nunca confie numa única fonte de informação. E aqui você vê que é bem legal, porque o que acontece? Olha lá, ele aqui, ó, nesta Hive aqui, ó, HKey Local Machine, você desmembrando, você evoluindo nessa Hive, você vai chegar até essa chave aqui do Kira Control Set e num, ou seja, né, ótimo, ou seja, onde ele começou a enumerar, e você tem lá ó, USB, tá? USB. E aqui eu tenho ó, o VID e o PID, e você pode ver que né, esses dois indicadores, né, ratificam o que está aqui, ó, 16C027dB. Tá? Você vê que eles ratificam o que está lá. Agora veja que é bem interessante também aqui, ó. Você evoluindo ainda dentro desta chave aberta nessa Hive aqui, você pode ver, melhor dizendo, que apareceu, que foi criada uma segunda chave na mesma Hive, evoluindo dentro do mesmo caminho, só que ó, ela tem um ID diferente. Então veja, cada vez mais eu consigo, né, IOCs diferentes, embora muito próximos. Agora, uma coisa que você tem que observar é o seguinte: esta versão do Windows que eu usei, que assim, todo mundo que me conhece sabe que o Windows para mim é um mistério. Isso aqui foi, né, inclusive essa máquina que eu estou usando agora é uma máquina emprestada e tudo mais. Esta VM aqui que me cederam é uma versão, é uma VM das primeiras versões do Windows 10. Então, é provável, muito provável, que quando você for repetir isso aqui, vá haver alguma alteração nessa chave aqui, né, alguma coisa aí, em vez de que hoje em dia a gente vê muito o quê? Ao invés de current Ctrl Set, você vê lá current Ctrl Set 0001, 0002 e por aí vai. O ponto é, tá? Se você perceber alterações, é para lá de natural. Isso não é tranquilo. É questão só de você tomar bastante cuidado com isso aí. Então vamos lá. Mais uma vez, ainda nesse sentido, esta nova chave registry também foi criada. E veja que esta aqui é uma chave que ela não aparece dentro das Hives da forma que a gente costuma trabalhar. Isso daqui é uma chave mais específica, entre aspas, né? Uma chave mais oculta. Então, o que me importa é que ela foi criada. Então, veja, eu tenho indicadores, né, de comprometimento ali. E se você parar e olhar aqui embaixo, ó, vou reforçar sempre, veja que é o mesmo VID, ou seja, o mesmo vendor, e sempre o mesmo PID, tá? O mesmo Product ID. Olha o que ele está falando aqui, ó. Input Device. Tá? Input Device é amplo, tá? Mas veja que remete também aos keyboards, né? Aos teclados. Beleza. Mais um pouquinho em cima disso daí, o que acontece? Olha, só esta chave Registry A, que nós estamos olhando aqui, ó, que a gente está discutindo aqui, que não é uma chave tão comum, né, de se encontrar no registro, tá?
olha o tanto, né, de chaves que foram criadas, não foi só aquela lá não. Tá? E você vê, ó, que cada uma delas tem, no final das contas, né, uma função diferente. Então, qual é o ponto? Você pode ver que muitos, né, indicadores foram criados. Se você efetivamente está usando para fins forenses, claro, você vai ter que documentar isso tudo. Já para o pessoal de Blue, o pessoal de forense faz o quê? Repassa isso, o pessoal de Blue vai lá, né, e vai tomar. A gente só reporta que existe, reporta o que aconteceu, como aconteceu. E sugere, né? A gente vai lá e sugere para o pessoal de Blue, olha, tá vendo esse tipo de coisa aqui? Você poderia fazer isso e aquilo. Então, nesse sentido, o pessoal de RI, de resposta a incidentes, vai trabalhar dando a direção para o pessoal de Blue, porque a gente tem, né, efetivamente apurado o que aconteceu dentro da medida do possível. E aí o pessoal de Blue é o cara que realmente vai lá e vai trancar a casa, né? Ah, mas o pessoal de Blue já não sabe disso? Meu, o pessoal de Blue provavelmente sabe disso. Acontece que esse é o ponto. Você tem que ser um bisturi, não um facão. Né? Não é assim que as coisas funcionam. O pessoal de Blue, ele é um pessoal que tem que ser muito cirúrgico, porque segurança da informação, por si só, já é restritiva. Então, se o pessoal de Blue sair, puta, vou usar, né, de uma forma bem tradicional aí, se o pessoal de Blue sair fechando tudo indiscriminadamente, o sistema vai acabar, puta, se inviabilizando, você vai engessar aquilo. E aí o pessoal de business, fixe, vai cair na alma da gente. Então não é assim não, sabe? São coisas diferentes. Tem que ser cirúrgico ali. Não adianta você sair atirando para todo lado. Isso daí não vai trazer resultado prático bom. Então, dentro deste contexto, o que a gente pode olhar ali, ó, em relação ao registro? Basicamente, você vai entrar nessa Hive, na 8-Key Local Machine, e lá dentro você vai evoluir dentro das chaves até cair, ó, na enumeração de dispositivos USB, onde você possa apurar o Vendor ID, o Product ID e por aí vai. Veja aqui, corroborando isso daí, você tem ainda dentro da mesma Hive 8-Key Local Machine uma evolução um pouquinho, ó, esse aqui, ó, foi uma versão do Windows 10 mais nova, e essa daqui uma versão do Windows 10 mais antiga, uma build mais antiga. Então eu coloquei aqui, ó, só para você ver a diferença, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, essa registry /A/E aqui só apareceu na minha build mais antiga, tá? E esta aqui, ó, Ctrl Ctrl 7 e no USB Store, essa aqui só apareceu na minha VM do Windows 10 com uma build mais nova. Então a ideia aqui, ó, é só para te mostrar que você pode ter uma variação do resultado, tá? Mas veja, a linha geral, você pode ver que é a mesma, é a Hive 8-Key Local Machine. Você pode ver que cai dentro das chaves System, Current Control Set, né, ou Control Set só, né? Ou seja, analisar isso daqui. Pode haver uma variação e, no meu caso, houve variação em função das builds que eu estava usando. Tá? Esta daqui, ó, era uma build mais antiga e essa aqui uma build bem mais recente, tá? Bom, dentro, né, do que a gente vai estar falando, aqui o Event Viewer vale sempre reforçar. Ele é uma fonte muito rica de informação, inclusive tá ajudando, né? Se é o Event Viewer, você vai buscar o System Logs, ajudando aqui, ó, a corroborar justamente aquelas informações que a gente estava procurando. Se você for parar para olhar aqui, ó, como é que eu fiz lá dentro? Ó? Abri o Event Viewer, log do Windows, fui dentro de sistema e usei o filtro User Plug and Play. Vocês devem conhecer o Windows bem mais a fundo do que eu.
né? Vocês sabem assim que essa parte dos filtros, putz, é muita coisa que tem lá. Eu tive que assim realmente bater um pouquinho de cabeça para chegar nisso aqui. Mas veja, mesmo o Windows não sendo, né, exatamente. Naturalmente a gente usa o Windows, tem que, por trabalhar com resposta a incidente, tem que ter o conhecimento, isso tudo, mas vocês sabem que a minha preferência é Linux. Então, por que eu estou te dizendo isso? Eu estou só te dizendo o seguinte: documentação foi feita para isso, tá? O que interessa é metodologia, não é ferramenta. Sabe? Ferramenta é algo que te ajuda a fazer o serviço com eficiência, com rapidez. Mas a ferramenta não faz, ou melhor, se a ferramenta fizer por você, sozinha, já era. Então, aqui, ó, o meu ponto é esse: o Windows não é exatamente o meu forte, mas eu consigo me virar muito bem porque eu vou atrás de documentação e, acima de tudo, existe metodologia. Tá? Então, você veja que eu vou te falar que foi uma pesquisa boa, tá? Não foi muito simples não para fazer tudo isso aí. Mas veja, cheguei no ponto, ó. Tá lá, ó, dispositivo USB, VID e PID, e sempre batendo com as informações que eu tinha antes. Então veja, mais uma fonte diferente, uma fonte distinta de evidências que eu estou usando para corroborar tudo aquilo que eu estava falando. Pô, eu estou achando que realmente aquilo não era uma pendrive, não. Aquilo só parecia uma pendrive. Se você olhar aqui, ó, pelas características do fabricante do produto, aquilo lá, ó, puta, está sendo reportado para o sistema como um teclado e não como um pendrive, que em princípio seria um dispositivo de armazenamento de massa, né? Beleza. Continuando nesse sentido, ó, o que você tem aqui? Ainda desdobrando os detalhes, pode estar, eu só estou aqui, ó, desdobrando os detalhes desse log. Você vê claramente aqui, ó, DigiSpark, Bootable Loader, não sei o que, não sei o que lá. Isso aqui tem um lado que é meio complicado, que é o seguinte: se você partir desse princípio que bad USBs conseguem, né, ser reportados para o sistema da forma, entre aspas, que eles bem entendem, se o Blue resolver, por exemplo, fazer a filtragem dos dispositivos USB que eu vou colocar, que vão ser aceitáveis, que eu posso usar no meu ambiente através de whitelist, você pode ver que pode ser uma medida, assim, contestável, né? Se você está partindo do princípio que eu posso alterar o firmware e fazer o meu dispositivo bad USB se passar por qualquer coisa, uma whitelist não seria, né, uma boa opção. É válido, qualquer coisa é válido, né? Qualquer coisa é válido assim, desde que você analise, veja o impacto e tudo mais. Tudo que eu puder fazer para dificultar, geralmente é válido. Mas veja, ela por si só certamente não seria suficiente, né? Tá? Então veja, aqui o próprio registro do Windows, né, o próprio event log lá, pegou como um DigiSpark, reportou aqui as características dele, e nós fomos lá, ó, e novamente verificamos. Putz, é isso mesmo. Tá? Isso aqui confere. Ó. Tá? Você pode ver que o 16D Vendor ID, o 075, que é o Product ID, você pode ver que tudo aponta para o DigiSpark e reforçando. Isso significa que não era um dispositivo de armazenamento, não era um pendrive comum. Era alguém, né, enganando o sistema. Mais para frente, o que aconteceu? Eu fui dar uma olhada também naquele arquivo usb.inf e o .pnf. Em nenhum desses arquivos, em nenhuma das VMs e nem na máquina real, eu encontrei, tá, nenhuma referência ao Bad USB. Tá? Tudo que ele reportou lá, ó, ele reportou em relação a vendors confiáveis. Tá? Eu coloquei aqui a Microsoft, mas naturalmente tem outros. Né? Tem a Intel, tem um monte de coisa, mas o ponto é esse. Tá? Esta daqui eu coloquei como uma potencial fonte de informação, uma potencial fonte de IOCs
né, em relação ao Keystroke Injection Attack, mas assim, não revelou nada, assim, nada mesmo de diferente nesta prova de conceito. Tá? Não estou dizendo que não seja válido. Vale a pena você, né, dar uma olhadinha no seu ambiente também. Bom, se a gente for pegar aqui, ó, e resumir essa parte aqui, o que, que a gente teria? A análise de processos e do registro do Windows é fundamental. É fundamental mesmo, porque você veja, mesmo que o dispositivo seja removido, vão ficar lá, né, todos os indícios que a gente precisa, tá? Todos os indícios que a gente precisa. Só fazendo um parênteses, evidência, indício, putz, assim, são termos que eu estou usando aqui como sinônimo um do outro por simplificação, mas na verdade, tecnicamente, eles têm sentidos diferentes, são aplicados de uma forma diferente, tá? Mas eu estou usando aqui iguais, de uma forma igual, simplesmente por simplificação, tá? Então, se eu falo indício, se eu falo vestígio, se eu falo evidência, são tecnicamente diferentes. Eventualmente, eu estou usando um como sinônimo do outro só por simplificação. Mas vamos lá. Então, veja, nesta parte, o Procmon é uma ferramenta, putz, sim, ele fala por si, né? Ele fala por si só, é uma ferramenta do sysinternals, que você baixou, é uma ferramenta muito útil para você poder fazer a sua análise, e eu preferi usar o Procmon, por exemplo, a fazer o dump da memória, tá? Se fosse numa máquina real, o dump da memória seria bastante fiel. Se fosse numa máquina virtual, pode ser que não, tá? Pode ser que não. Se fosse uma máquina virtual, por exemplo, se você tivesse o VMware ele costuma gravar o conteúdo da memória já num arquivo específico, lá o vmin e tudo, mas veja, por que é que eu preferi não fazer isso? É porque, veja, dependendo da build que você estiver trabalhando, talvez o volatility não consiga analisar. Então, eu não quis entrar nesse mérito, preferi usar o Procmon. Então, veja, como a análise de processo e do registro trazem IOCs riquíssimos, a ideia foi fazer essa análise usando uma ferramenta simples, uma ferramenta que, veja, o sysinternals, a Microsoft disponibiliza na boa, tranquilo. O Regedit é ferramenta nativa, né, obrigatória para você poder fazer esse tipo de coisa, não tenha nem ideia. E aqui embaixo, o RegReaper. Esse daqui eu não cheguei a usar, mas eu vi referências de quem usou, me pareceu que tiveram bons resultados, mas eu não cheguei a usar. O Event Logs é uma ferramenta também, naturalmente, né? Nativa e tudo mais, uma ferramenta muito importante. Use, né? Assim, e abuse, use assim a fundo mesmo, porque este aqui é uma fonte grande para você usar. O Event Logs é uma grande fonte de IOC, e aqui está, né? A ferramenta seria esse cara aqui, né? Porque eu gosto de fazer via linha de comando. Em resumo, principais, ainda, né? Continuando os nossos resumos, principais fontes de IOCs. Fora tudo que a gente disse lá no início, tá? Aqueles arquivos que sejam suspeitos, arquivos amplos, arquivo diretório, ferramentas nativas, tudo aquilo lá, fora tudo aquilo que a gente já disse. Muita atenção na questão dos processos, esse realmente é muito valioso. Chaves de registro, né? As chaves de registro são muito importantes porque elas vão ser persistentes. Os processos não, processos são voláteis, né? E depois todos esses eventos envolvendo aqui também, né, a conexão de VIDs, melhor, todos esses processos aqui, esses eventos por exemplo, envolvendo a conexão de dispositivos USB, onde você vai ver os VIDs e PIDs. Ou seja, você pode ver que assim existe uma quantidade razoável, né, de fontes aí que podem te trazer IOCs. Sempre cruze essas fontes. E assim, como toda análise em vivo, você tem que tomar cuidado, porque toda vez que você interage, né, com o sistema, você acaba contaminando esse sistema também, né? E essa contaminação desse sistema, ela
tem várias formas de se propagar, de desenrolar, ou seja, isso daí você consegue analisar. A forense também usa muito o princípio da incerteza de Heisenberg, né, que tangencia essa ideia, tá? Então, o que a gente tinha para falar é isso, tá? A ideia era essa, de você ver que, apesar de ser um ataque que geralmente é fulminante, você tem sim formas, você tem sim procedimentos, metodologia para investigar. As ferramentas, pelo menos nesse nível que nós estamos fazendo, são muito bem conhecidas e tranquilas, mas, putz, deixa só eu reforçar de novo, tá? Forense é metodologia. Forense é você ter conhecimento, é você ter processo. Porque se você simplesmente fizer uso de ferramentas, dificilmente você vai conseguir contextualizar. Muitas vezes você está olhando para o que você queria e não assim, não reconheceu, ou seja, dificilmente você vai conseguir resolver a parada satisfatoriamente.